Pessoal, paz do Senhor para todos vocês aí. Gente, tá dando para vocês me ouvirem bem? Tá dando para vocês me ouvirem bem? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém pode me dizer aí se tá conseguindo me ouvir bem? Queria que vocês me respondessem aí se vocês conseguem me ouvir bem. Ok? Gente, Deus tem falado no meu coração para trazer uma palavra para vocês. Bom, eu vou trazer essa palavra em 2 Coríntios, lá no capítulo 5:20. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com eles. Ou seja, reconcilieis com quem? Com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos assim, embaixadores de Cristo. Hoje em dia a gente está ouvindo falar muito de propósito. Ah, eu tenho o meu propósito. Ah, eu sou o meu propósito. Ah, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu legado? Qual que é a minha essência? Eu estava orando e falando com o Senhor. Falei, Senhor, sobre propósito, sobre legado, sobre herança. Às vezes a gente fica na dúvida, né, Senhor? Se está seguindo da forma correta, se está caminhando de forma certa, fazendo a vontade do Senhor mesmo, ou se a gente está deixando a desejar. E comecei a falar com o Senhor, falando com o Senhor foi falando no meu coração. E o Senhor me disse assim, filha, quantas vezes Rabachore canta labaia. Rebachore canta labassuri canta labaia. O Espírito Santo está aqui. Rabachore canta labassore canta labaia. E ele rabassure canta labassore raia sou. O Senhor começou a falar comigo assim, filha. Quantas vezes Rabachore canta labaia? Quantas vezes nós olhamos Rabachore canta labaia sou, preocupados com o nosso legado, com o nosso posicionamento diante dos homens. E o Senhor começou a dizer para mim, filha, tu lembras quando nessa terra, Rabachore canta labassore raia sou, tu foi convidada, Rabachire calabachire raia sou, para ser uma grande cantora, Rabachire raia no exterior. E tu não foste porque tu disseste que só louvaria a mim. O teu legado está no céu, porque há homens e mulheres que constroem legados na terra, há homens e mulheres que constroem legado no céu.
E o Senhor começou a falar comigo assim: filha, você lembra que você disse que só louvaria ao meu nome? Porque de que adianta ter tanta influência? De que adianta? E esse recado, eu estou dando esse recado, vai cair no coração de quem Deus quer falar, porque o Senhor vai levar essa mensagem até seu coração. Parece que eu vejo você na minha frente, porque o recado é para você, e você sabe que Deus está te chamando. De que adianta você subir nos palcos? De que adianta você fazer os seus shows se você está levando almas para a perdição? Pois a palavra do Senhor diz, isso é que estava em Cristo, reconciliando com Ele, consigo o mundo Ele reconciliou, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E esta é a palavra da reconciliação. E quando se trata de palavra de reconciliação, nós estamos falando da palavra de Deus. E quando se trata da palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, que é o sal da terra, a luz do mundo. Não tem junção com o mundo, porque a palavra do Senhor diz que não podemos ser morno, não podemos ser de forma alguma, não podemos nos conformar com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas você tem que alimentar a sua mente e renovar o teu espírito, renovar a sua mente em Cristo, para que você possa alcançar no Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. E quanto legado nós estamos ouvindo falar, quantos legados, quantas pessoas querendo saber o seu dom, quantas pessoas querendo saber onde anda, onde vai, para onde vou, estou andando, para que caminho que eu estou seguindo, mas não olha para Jesus, não olha para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus há um caminho, porque o artigo definido caminho não está falando no plural, caminho, não é dois caminhos no plural, é um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você vai observar o português da Bíblia, Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade. Existe uma verdade, existe um caminho, existe uma vida, e o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. A porta é estreita, e por ela entra aqueles que hão de se salvar, mas na porta larga entra aqueles que são conduzidos todos os dias à perdição. Mas hoje eu te convido, venha conhecer a palavra de Deus, e que o Senhor possa entrar no teu coração e possa fazer a diferença. Pois do que adianta você ganhar o mundo e perder a tua salvação? Sabe qual o legado que você está deixando na terra? Você está conduzindo multidões ao abismo. E é um abismo que não tem fim. Porque cada dia que você, em vez de fazer o seu legado no céu, em vez de adorar a Deus, em vez de buscar a Deus, em vez de orar por essas almas, que elas sejam livres das influências malignas, livres das mentiras de Satanás, você está pondo letras na boca dessas pessoas para que o coração e a mente delas fiquem mais longe do Senhor. Não tem como, queridos, se não nascermos da água e do Espírito, não podemos caminhar com Cristo. Não tem como uma pessoa que não conhece a Deus caminhar com Ele. Não tem como você dizer: eu estou preparando meu legado aqui na terra, eu tenho certeza que já fiz muito, eu tenho certeza que o meu legado na terra está garantido, eu tenho certeza que fiz a minha parte. Sendo que você hoje sabe para onde vão
Essas pessoas que você está colocando as letras na tua boca. Eu não estou aqui falando, gente, esse vídeo não é para quem não conhece a Cristo. Esse vídeo é para uma pessoa que o Senhor chamou. Esse vídeo é para uma pessoa que lota os palcos do Brasil, mas que o Senhor está falando para você: até quando, filha? Até quando tu não te arrependerás do teu pecado? Até quando você vai permanecer levando multidões para o inferno? Até quando dos seus lábios não vão sair palavras de vida? Porque se tu achas que o teu legado está sendo construído nessa terra, hoje o Espírito Santo de Deus vem te trazendo informação de que não, o teu legado não está sendo construído para o céu, está sendo construído aqui nessa terra, e aqui nessa terra ficará. E as coisas dessa terra são coisas passageiras, e nem sequer o Senhor vai dizer que te conhece o dia que tu se apresentar diante dele, porque esses são aqueles que vão dizer naquele último dia: ah, Senhor, mas em teu nome eu preguei. Ah, Senhor, mas em teu nome eu louvei. Ah, o meu legado, o teu legado no céu é construído dentro da palavra de Deus. E se não for nessa palavra, não é construído o legado no céu, é construído na terra. E hoje Jesus te chama porque você conhece a palavra de Deus. Jesus te chama não para lotar os palcos do mundo, mas Jesus te chama para lotar os palcos da casa dele e trazer almas para ele. Influencie o reino dos céus. E o Senhor te diz assim: filha, eu te manterei se tu deixares o mundo. Eu te manterei se tu deixares o mundo e vier para minha presença. Eis que eu te digo que eu vou te manter em tudo, e tu de nada terás falta, e eu farei de ti o legado verdadeiro, porque agora tu fazes um legado de multidões que estão indo para a perdição. Mas porém, se tu te arrependeres e vieres para a minha presença, vou eu te fazer lotar os palcos, não do mundo, mas os palcos da minha casa estarão cheios, porque trarei almas através de ti para o meu reino. Chega de viver para o mundo, chegou a tua hora de viver para o Senhor, e tu saberás que o Senhor falou contigo hoje, porque no céu está sendo escrito: esse dia, essa palavra, o Senhor vai chegar no teu coração, e tu escuta a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor: eu serei contigo na entrada e também serei contigo na saída, e farei de ti uma nação para que glorifique o meu nome, se tu te arrependeres e voltares para minha presença. Assim eu farei de ti e limparei o teu nome na terra, e farei que todos te reconheçam por bendita do reino de Deus, e tu serás chamada filha e não servas mais, porque tu não servirás mais o mundo, mas tu servirás a Deus. Porque as palavras que têm saído da tua boca não têm agradado o Senhor. Porque as palavras que têm saído da tua boca, o legado que tu dizes que já construiu nessa terra, tu não construíste para o meu reino, tu construíste para a terra, tu construíste para Satanás, tu construíste para o Deus desse mundo. Mas quero eu te limpar, quero eu fazer na tua vida a diferença. Tenho eu te dado sonhos, tenho eu falado contigo no profundo e no escondido, tenho eu sustentado você nessa terra, e tenho eu esperado o teu arrependimento. Mas hoje mais uma vez te digo, filha, deixa os palcos, porque vou eu te sustentar, e vou eu trazer para ti o palco da minha sabedoria, o palco da minha inteligência, o palco que tu louvarás o meu nome, e tu exaltarás o meu nome, e farei de ti sou uma pregadora da minha palavra, e eu colocarei nos teus lábios palavras de vida, a qual homem nenhum ainda falou. Porque tenho eu falado contigo, e tu tem me pedido um tempo, mas um tempo sobre um tempo sobre um tempo está passando, e eu te chamo hoje para que tu possa fazer parte do meu reino, porque a palavra do Senhor diz assim: eu te chamei como
embaixadora, como diz a palavra do Senhor, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Hoje Deus te chama para reconciliação, e tu sabes o que é isso. E a palavra do Senhor diz, e tudo isso, porém, de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados por nós, a palavra da reconciliação, ou seja, diante da palavra da reconciliação, o Senhor não vai lhe imputar os pecados, mas o Senhor, Ele te chama, vem ser embaixada de Cristo nessa noite. Então, você está lotando os palcos do mundo, trazendo mensagens subliminares, trazendo mensagens que acha que está agradando o povo, mas você não está agradando a Deus, você não está agradando a Deus, você acha que está agradando a Deus, mas as mensagens que saem da sua boca não são de reconciliação entre Cristo e o homem, são mensagens da perdição. Vou ler o último versículo que o Senhor colocou no meu coração, nem ia ler, mas o Senhor colocou no meu coração, então eu vou ler para você. Fica em... Deixa eu achar aqui para poder passar para você. Tessalonicenses. Porque o Senhor diz assim, o tempo do fim virá e ele não tardará. Mas quando eu chegar, achará fé na terra? Quando o Senhor chegar, achará o Senhor fé na terra? Porque o tempo do Senhor está próximo, igreja. O tempo do Senhor está próximo. Jesus vem e ele não vai tardar. Irmãos, Deus me deu uma visão com o futuro. E eu digo para os irmãos, prospere nas coisas de Deus. Olhem para Jesus, o consumador da vossa fé. Porque o Espírito Santo, ele não vai te deixar confundido. Ele não vai deixar que você seja enganado. Pois no dia que disserem assim, a visão que o Senhor me deu foi essa. Havia muito engano sobre a terra. E Jesus arrebatou a igreja. A igreja já não estava na terra. E eu vi aquela palavra que dizia assim, quando disserem que está aqui, não olhe. Quando disserem que está ali, não olhe. Se disserem que virá até ti, fuja. Eu vi descer um memorial do céu, como se fossem hologramas. Eu olhava para o céu e via hologramas. Essa palavra, ela está em Mateus. E a palavra do Senhor dizia que
quando, no tempo da manifestação de Cristo, né? Dizia aqui, Mateus 24. Depois vocês vão lá e leem. Se disseres, está aqui. Fuja. Não olhe. E eu lembro, igreja, que eu olhei aquilo. E quando eu olhei, irmãos, quando eu olhei, eu notei que aquilo tomava a minha mente. E eu, na hora, minha alma desejou nunca ter olhado. E eu disse para Jesus, se fosse em outro tempo, Senhor, eu nunca teria olhado. E aí o Senhor me deu a palavra. Eu vi coisas, irmãos, que eu vou contar para vocês aqui o que o Senhor me mostrou no futuro. Eu vou contar para vocês num próximo vídeo que eu vou fazer. Aquele holograma que apareceu no céu, ele apareceu com os governantes da terra. E junto estava o anticristo, e o Senhor pela segunda vez me mostrou o anticristo. E aí estava escrito, se tiveres na Judéia, se tiveres em Samaria, onde estiveres, fugi. Eu ouvi essa voz falando comigo e o Senhor me deu um nome e eu não sei porquê ainda, então estou buscando confirmação do Senhor para vir trazer completo aqui para vocês, porque o Senhor me deu um nome. E eu não quero deixar os irmãos preocupados com isso e nem trazer algo que possa incomodar o coração dos irmãos. E eu vou deixar essa mensagem para vocês em Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago se dá no oriente e no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Águias comem carniça. Águias produzem fel nos seus estômagos para dissolver a carniça que elas comem. Eu já vi muitas pessoas a falarem, eu quero ser como uma águia e utilizarem como que a gente fala, gente? Tem um nome, utilizarem a figura da águia, né? Que eu esqueci o nome, como que a gente fala, mas tem um nome. Utilizarem a figura da águia para se espelhar na águia, utilizarem sons de águia para se especializar em águia, utilizarem Ho'oponopono para se especializar em a fé. E a fé de Cristo é que no nome de Jesus faremos milagres. Se nós colocamos outra coisa no nome de Jesus, além de Jesus, colocamos outros sinais, colocamos outras coisas além de Jesus, não estamos falando no nome de Jesus, estamos fazendo milagre em outros nomes. E quando nós fazemos
isso, significa que estamos trocando a glória de Deus para a glória de homens, porque todos esses que passaram na terra são homens de carne e osso como nós. E esses homens, igreja, pecam, fazem escolhas como nós fazemos. Não podem ser chamados de ídolos aqueles que fazem as mesmas escolhas do que nós. Não podem ser chamados de deuses aqueles que fazem a mesma escolha do que nós, porque eles são homens de pó, de barro, de pedra. Nós não somos como Deus. Não somos deuses, somos filhos de Deus. Filhos, a nossa paternidade é vinda de Deus, mas nós não somos deuses. Devemos reconhecer Jesus como Salvador e autor e consumador da nossa fé. Devemos saber que Ele falará por nós. Devemos entender que o Teu Espírito Santo vai se manifestar. No último dia Ele vai se manifestar. Jesus está vindo organizar essa bagunça. Jesus está vindo organizar a terra. Jesus está vindo para o crente fiel. Jesus vem. A segunda vinda de Jesus é para o seu povo. Daniel 7 diz: haverá uma grande tribulação sobre a terra, reis cairão, e quando esses reis caírem, o Senhor arrebata a tua igreja. E a palavra do Senhor diz: haverá um tempo, depois outro tempo. Dentro desse tempo, igreja, a Bíblia diz em Daniel 7 que a igreja verdadeira não passa pela grande tribulação. E se você tem o Espírito Santo, você sabe que você não vai passar pela grande tribulação, porque o Senhor, Ele vai sustentar a tua igreja. Então eu quero deixar essa mensagem para você que for ficar aqui nessa terra, porque a palavra do Senhor diz: existem 7 igrejas. Essas igrejas de Apocalipse que eu vou pregar, as igrejas aqui de Apocalipse, eu vou pregar sobre elas aqui. Essas igrejas, elas ficarão para trás. Mas haverá uma igreja que subirá com Jesus. E o nome dela é Filadélfia. Essa palavra do Senhor diz lá em 2 Tessalonicenses: no que se preocupam? Qual o problema de vocês? Vocês já não estão em trevas para que vocês fiquem temendo aquele grande dia. Porque aquele grande dia, ele virá para vós como luz. Ele sairá. Igreja, eu estarei nas bodas do Cordeiro com Jesus durante 1000 anos. Durante 7 anos aqui na terra, durante 1000 anos lá no céu. A parte milenar será com Jesus. Eu estarei com Jesus na boda dos cordeiros. Eu receberei o galardão de Cristo. Se você não tem certeza que você vai receber o galardão de Jesus, que você vai estar com Ele na parte milenar, então eu não sei o que você está fazendo dentro da casa do Senhor. Você precisa acordar urgentemente. O Espírito Santo precisa te balançar para que você entenda o evangelho da verdadeira palavra, onde a palavra do Senhor diz: se fores morno, te vomitarei. Se fores frio, você vai ter que esquentar. Mas se não fores morno, se não fores quente, se não fores frio, se fores morno, te vomitarei. A palavra do Senhor diz: Ele vai vomitar aquelas igrejas que não fizeram a vontade dele no último dia. E quando Jesus fala que vai te vomitar porque você está morno, ele está comparando as igrejas das cartas de Apocalipse, está dizendo: tu não me serviu, tu não me amou, tu não fizeste o meu evangelho ir para adiante. A palavra do Senhor diz: e darei palavras na vossa boca para que falem como eu falei, para que todos os gentios reconheçam dentro de ti há um Deus. Mas como ouvirão se tu não prega? Como ouvirão se tu não fala? Como ouvirão se as suas bocas estão cerradas? Como terão certeza do verdadeiro evangelho se o falso evangelho está crescendo na terra, mas o evangelho de Cristo está ficando para trás? E hoje Jesus nos chama
para entender o verdadeiro evangelho. E ele diz assim, ó, vem filho, vem correndo para os meus braços, porque o mundo está te oferecendo todas as coisas, o mundo está te oferecendo os palcos, porém eu te ofereço a salvação. Além de mim não há outro caminho, porque quando Jesus diz eu sou o caminho, ele não coloca ele coloca o caminho, a verdade e a vida. No artigo indefinido a palavra do Senhor diz o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que conduz a Deus. E o único caminho, a única vida, a única verdade que conduz ao céu é Jesus Cristo. Ele foi crucificado, ele foi remidor dos seus pecados, remidor de uma nação que não amava. Ele foi remidor dos seus pecados. Ele te trouxe para que você viesse para a presença dele, para que você viesse a ter a vida eterna em ti, porque diz a palavra do Senhor Jesus que ele era o verbo estava com Deus, ele habitou entre nós, se fez carne e ele habita entre nós hoje em espírito. Porque é necessário nascer de novo. E como nascerei de novo? Então a palavra do Senhor diz, sabe, Nicodemos, como que você nasce de novo? Você nasce quando você rejeita o pecado, então você mata a sua carne. Você nasce quando você alimenta o seu espírito, então você se alimenta da palavra de Deus. Você nasce, Nicodemos, quando você faz a vontade de Deus, pois a palavra do Senhor diz que nós temos que praticar a palavra de Deus, temos que ser praticantes da palavra do Senhor, porque não sendo praticantes, não conhecemos a Cristo. Irmãos, naquele grande dia o Senhor vai nos perguntar: outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração foi isso, igreja. Essa palavra de Mateus 24, ela acontecerá quando os santos subirem para a glória. Acontecerá. Quem tiver na Judeia, fuja. Quem tiver em Samaria, fuja. Quem tiver nos confins da terra, fuja, porque aquele dia haverá grande tribulação como nunca houve. A palavra do Senhor diz: e eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem onde eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Não sei como que o Senhor vai trazer ela, mas vamos lá. Pode falar, Espírito Santo. Os judeus desde os seus 12 anos de idade, eles já conhecem o Torá de cor. Mas, porém, os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Existia uma fase em que os judeus foram guiados por Moisés. Dentro dessa fase de Moisés guiar os judeus passaram a idolatrar Moisés. Olhar ele como se ele fosse um guia. Outros idolatram. Mas eles não acreditam que Jesus veio. Porque nessa época, quando Jesus veio, eles queriam que Jesus abolisse eles dos impostos, eles queriam que Jesus cuidasse da parte terrena, da parte burocrática, da parte política. E hoje muitos querem que Jesus cuide da parte burocrática, da parte política, da parte tributária. Querem que Jesus cuide disso. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para a salvação.
E quando Jesus veio, os judeus não aceitaram porque Jesus foi crucificado. Eles queriam que Jesus os salvasse dos romanos e Jesus, ele foi crucificado. Então Jesus era chamado de rei dos judeus, mas os judeus não aceitaram a Jesus. E não aceitaram Jesus porque a condição material de Jesus não transformou a condição material deles da forma que eles gostariam. Jesus não tirou as sobrecargas que eles tinham e nem tirou a perseguição que eles sofriam. Então, por causa disso, eles não aceitaram Jesus e não viram Jesus como uma figura de libertador. A partir desse momento, até hoje, os judeus esperam um Messias. Mas eles saberão que o Messias veio, pois diz a palavra do Senhor, que eles serão enganados pelo anticristo. Mas diz a palavra do Senhor, o que eu quero deixar aqui para vocês. Jesus, Deus, continua amando Jerusalém. Continua amando Israel. Porque Israel está no coração de Deus. Israel foi o primeiro a ser chamado. Como Israel não aceitou Jesus, Jesus deu a oportunidade aos gentios para o conhecerem, para o amar, e todos aqueles que creem em Deus e vêm a Ele são-lhes imputado o título de filhos de Deus. Eles se tornam novas criaturas e eles se tornam filhos de Deus. Por quê? Porque Israel era filho de Deus, mas não aceitou a paternidade de Deus. Então, como Israel não aceita a paternidade de Deus, então nós temos uma oportunidade de sermos filhos de Deus. O nosso nome, nós somos chamados de gentios na Bíblia. Quando a samaritana chega até Jesus e ela diz: Senhor, minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Jesus diz para ela que não é digno de lançar os pães aos cachorrinhos. E ela se humilha diante de Deus e fala: não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo das tuas mesas das migalhas que caem. Jesus está mostrando ali para nós que os samaritanos são gentios. Então, todo samaritano que vem a Jesus, que aceita Jesus como Salvador da sua alma, ganha o título de filho de Deus e participante da herança de Deus, porque surgiu a oportunidade quando Israel rejeita a oportunidade. Mas como que fica o reino de Israel para com Deus? Vamos lá. O reino de Israel permanece. Deus faz deles uma nação e faz a eles uma promessa, que um dia, quando eles forem enganados, Jesus voltará de novo para eles, mas voltará nas nuvens e mostrará para eles que ele veio muito antes, só que eles não o aceitaram. Porque eles vão perceber que eles estão enganados quando o anticristo começar a reinar. Então, como o temor desse povo é muito grande, eles não adoram outros deuses, e é por isso que eles têm guerras, e é por isso que eles sofrem perseguição, porque no povo judaico, no povo israelita, eles podem ter Moisés como um exemplo, mas eles esperam Jesus, eles não esperam outros deuses. Eles esperam o Senhor Jesus, eles não adoram outros deuses. O coração deles está no Senhor Jesus, ele está esperando o Messias deles. Qualquer um deles ali estão esperando o Messias deles. O judeu verdadeiro mesmo, de sangue, está esperando.
Aqueles que manteram a tradição, que buscaram no Senhor, estavam esperando o Messias, contando que o Messias seja Jesus Cristo. Então Jesus vai deixar eles serem enganados, porque eles rejeitaram ele diante da cruz, que isso é muito sério. Jesus foi crucificado numa cruz para salvar os judeus, e os judeus mesmo assim não aceitaram a morte de Jesus sobre a cruz. Quando Jesus veio ao mundo, eles não aceitaram Jesus como Salvador. Então, assim, alguns falaram que Jesus estava fazendo obras até em nome de Beelzebul, em nome de demônios. Então, eles não acreditavam em Jesus, no Jesus, que não queria se enquadrar com esse século, que queria fazer a diferença e trazer uma palavra de salvação. Eles não acreditavam. Então, como eles não acreditavam que Jesus era Jesus, eles carregam isso até hoje, esperando o Messias deles. Por isso que a igreja vai subir, porque os judeus precisam estar aqui na grande tribulação para serem enganados. Todos os judeus, só aqueles que não crerem em Jesus, que não forem alcançados por Jesus agora. Aqueles que forem alcançados por Jesus agora, esses vão receber salvação no momento que Deus tirar os gentios da terra. Deus tira eles também antes da grande tribulação. Igreja, o que vai acontecer? Jesus tira a sua igreja da terra. Os judeus são enganados. Quando os judeus forem enganados, Jesus retorna para salvar o povo judeu e mostrar ao povo judeu que ele sempre esteve entre nós. Então, a terra fugirá. Não haverá espaço na terra. Todos estarão perante o Senhor, o Rei da Glória, o verdadeiro Deus. Toda língua vai adorar Jesus naquele dia. Toda língua vai adorar a Deus naquele dia e vai dizer os seus corações. Muitos vão dizer por quê? Que eu não acreditei no Evangelho de Jesus. Quando ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus diz na sua palavra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E diz mais, igreja, eu quero que vocês entendam o poder da igreja como milícia de Cristo. Lá em Mateus 18, 21. Vamos falar de Mateus 18, 18. Eu tomei aqui, mas Jesus está no controle. Mateus 18, 18, a palavra do Senhor diz assim, ó. Disse-lhe ele... Só um momento, gente. Tá aqui, 19. Vi logo que não era. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado. Em nome de Jesus, Senhor, eu ligo essa live no céu e eu ligo essa live na terra. Em nome de Jesus, o teu filho. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus aqui fala da oração de concordância. O poder da igreja em oração de concordância.
E o poder de Deus em oração, quando a palavra do Senhor diz assim: entra no teu quarto e ora. É a oração que a palavra do Senhor diz: pedi para que a vossa alegria seja completa em Cristo Jesus. Pedi para que a vossa alegria seja completa em Cristo Jesus. E tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus, pois a palavra do Senhor diz: tudo que é puro, pensai, tudo que é puro, reproduzi, porque as coisas do alto são puras. São de acordo com a palavra de Deus, estão de acordo com Cristo. Então pensais, então reproduzi. E é isso que o Senhor quer nos trazer hoje. Irmãos, e é isso que o Senhor colocou no meu coração até aqui. Que você venha pensar realmente nessa palavra, para que você venha entender o que o Senhor realmente quer. Eu ia falar de 2 Tessalonicenses 2, sobre o que, Espírito Santo, que eu ia falar? Tá. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse um que ainda resiste é a igreja. Porque a palavra do Senhor diz que a igreja é tirada da terra e o Espírito Santo é retirado junto. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E o Senhor me mostrou isso aqui em sonho. Quando os hologramas desceram do céu, eu vi pessoas que ficaram, mas não me recordo do rosto deles, mas eu me recordo da mensagem. E me recordo dos políticos que estavam ali. Eu sei o nome dos que ficarão. E aí o Senhor falou: aquele dia, que é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui. Naquele dia, quando acontecer hologramas no céu, não olhe para o céu. Naquele dia, quando os hologramas descerem, porque eles vão descerem na frente de vocês, Deus me mostrou, vai descer do céu. Vai ser, olha o que eles estão preparando, igreja. De repente no céu aparece um holograma. E aí vai ser assim, ó. Apareceu o holograma lá no céu e ele vai descendo. Descendo, 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 descendo. E ele vai ficar aqui. Isso. Vai ficar aqui. E vai ficando. E vai descendo. Como se estivesse descendo para a terra. E logo em seguida a mensagem aparecerá. Como se os reinos da terra foram tomados. É isso, Senhor me trouxe. Senhor. E aqueles que olharem esses hologramas vão se convencer de que esses deuses desse tempo serão levantados. O Senhor me mostrou. O holograma descia do céu e convencia as pessoas. Então,
Eu estava lá embaixo e eu disse para Jesus, Jesus, eu desejaria nunca ter olhado para esses hologramas. Eu desejaria nunca tê-los visto. Igreja, eu vi o anticristo pela segunda vez. Eu vi o anticristo pela segunda vez, igreja. E eu vou falar algo para vocês. O Senhor me mostrou os governos do anticristo. E o que eu posso dizer para vocês? Ele já está na terra. Esse governo do anticristo já está trabalhando. Deus me mostrou Macron. Deus me mostrou Lula. Deus me mostrou os que vão ficar para trás. Deus me mostrou. Há o rosto de algumas pessoas que eu não consigo lembrar, mas que estavam ali também do meu lado. Deus me mostrou. E quando eu me procurei na terra, que minha angústia foi tão grande diante de Deus, que eu me procurei situar na terra, eu percebi que eu não estava naquele tempo. E eu percebi que a igreja tinha sido arrebatada e que o Senhor tinha me dado uma visão. Eu estava no meio de uma visão. Então eu glorifiquei o Senhor. Falei, Jesus, eu não fiquei para trás. Glória a Deus que eu não fiquei para trás, Jesus. Igreja, se arrependa, Jesus vai voltar. As coisas de Deus não é brincadeira, gente. Tá chegando a hora. Tá chegando o momento que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E o que vai ser da tua alma? E você que tá cantando pro mundo, que o Senhor falou, mulher, você lota palcos, mas você não lota palcos para Jesus. Você lota palcos, mas os seus palcos são para você, são para sua carne, são para satisfação própria, para justiça própria. A palavra do Senhor diz que aqueles que fazem justiça própria não provém de Deus. Não adianta você falar que você deixou um legado. Ah, porque eu estimulo os casais a namorar. Você estimula a prostituição. Ah, porque eu faço as pessoas ficarem felizes com a minha música. E a tua música não sai da boca de Deus. Está na hora da igreja falar a verdade. Está na hora da igreja falar a verdade. Temos que ter testemunho. Temos que ter testemunho para apresentar diante de Deus. Não adianta pregar, não adianta orar, não adianta fazer nada para Deus se não tiver vida com Deus. Igreja, nós precisamos consertar com o Senhor. Igreja brasileira, acorda. Gente, você que está desviado, que o Senhor está falando com você nesse vídeo, não brinca com o Senhor. Não brinca com o Senhor. Porque o Senhor, Ele colocou uma palavra na tua boca. Está lá em Atos, igreja. Eu vou abrir aqui Atos. A palavra do Senhor diz o seguinte. Está em Atos, igreja. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui muito forte. Nós não podemos brincar, igreja. Nós temos que fazer separação do que é puro, do que é santo. Não adianta, igreja. Não adianta. A palavra do Senhor diz assim, ó. Veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E a luz verdadeira que alumia todo mundo. Como que a gente pode estar defendendo a mentira, igreja? Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Está em João 1, igreja. Eu quero que vocês vão lá em João 1. Leia João 1.
1 João 1, a palavra do Senhor está dizendo, mas todos os quantos o receberam, 1 João 1, 12, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi de dentro da barriga da sua mãe, nem da vontade de varão, nem foi sexualmente concebido, mas de Deus, porque veio, porque estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. E a palavra do Senhor diz, ele veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, como que os receberam? Aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não estiver com teu nome escrito lá no livro da vida, você vai ficar de fora. E aos que crerem no seu nome, igreja, se Jesus vier hoje e o seu nome não estiver no livro da vida, você não vai subir para o céu. Já esclareço isso. Lucas, lá em Lucas 24, 50, está escrito, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e aconteceu que abençoando ele, apartou-se dele e foi levado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, sempre na igreja, louvando e bendizendo a Deus. Testemunho da igreja de Cristo. Jesus diz assim, ó, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa, igreja? A promessa que teu nome estando no livro da vida, você vai subir com Jesus no arrebatamento. Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Aceitou Jesus, ficou em Jerusalém, foi batizado com o Espírito Santo, agora vai pela Judéia, vai por Samaria, vai pelos confins da terra e prega essa palavra, porque somente nessa palavra porque não adianta, igreja. Eu vou ler Atos para vocês, para a gente finalizar. Não adianta cantar para o mundo. Não adianta construir influência nessa terra. As coisas desse mundo é passageira. Tudo vai ficar aí. Oh, Espírito Santo, fala conosco, Pai. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele novas línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasses. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações, então, debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar sua própria língua. E todos pasmavam-se maravilhados, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua própria, em que somos nascidos? Portanto, medos, elamitas e os
que habitam na Mesopotâmia, na Judéia e em Capadônia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e as partes da Líbia, e o junto de Cirene, ou seja, os romanos, os judeus, como prosélitos, e crentes e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, e todos se maravilharam e suspensos diziam uns aos outros: que quer isto dizer? E os outros zombando diziam: estão cheios de monstros. Tá vendo? Sempre o mundo falando mal de Jesus. Sempre. E a palavra do Senhor diz lá em Atos 1. Antes disso, a palavra do Senhor diz: o Senhor restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha. Testemunha de quê, igreja? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, ele foi levado às alturas, em nuvem, e recebeu, ocultando os seus olhos, e então, estando os olhos fitos no céu, ele subia, e eis que junto deles puseram 2 varões de vestido de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Então voltaram para Jerusalém. Olha o comportamento. Voltaram para Jerusalém no monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. E entrando, subiram o cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Eles foram orar e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era quase 120 pessoas, e disse: varões, irmãos, convia que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse da boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ou seja, já pregavam a palavra de Deus aqui. Porquanto foi contado conosco e alcançou a sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão e iniquidade, e precipitou-se e rebentou pelo meio todas as suas entranhas, e derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chamava Alcedama. E isso é campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. E necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus encontrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, começando desde o batismo nas águas, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, se faça conosco testemunha. Nós somos testemunhas da sua ressurreição. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. E por isso que nós temos que levar essa palavra. Nós temos que levar essa palavra, igreja. Nós temos que levar essa palavra, nós não temos que cantar essa palavra como se estivéssemos cantando para o mundo, para criar influência, para estar no meio dos mundanos, não. Nós temos que levar essa palavra onde a palavra de Deus anda. Nós temos que ser luz e fazer separação entre luz e trevas. É essa palavra que o Senhor está nos dando hoje.
porque a influência do mundo não vai servir de nada. Sabedoria do homem é rapina diante de Deus. E nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para isso porque a gente precisa entender. A gente precisa entender qual é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender quem somos nós em Cristo Jesus. E a gente só vai entender quem a gente é em Cristo Jesus quando a gente olhar para essa palavra com profundidade. É que a Bíblia, ela existe para ser consultada, porque cuidais dela ter vida eterna. E se a gente não consultar a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a doutrina do engano já está entre nós em 2 Tessalonicenses 2. Quem quiser ir lá conferir, vá, confira. 2 Tessalonicenses 2 está falando. Também quero deixar uma última palavra. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer o quê? Esse mundo. Quem vencer o quê? A mentira. Porque se você é a favor da mentira, você não é a favor da verdade. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porque somos filhos de Deus. Eis que presto venho, bem-aventurado todo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, como que querem mudar um livro tão importante quanto a Bíblia? Onde Jesus está falando, eis que cedo eu venho, bem-aventurado, presto, né? Logo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Este livro, a profecia deste livro, ou seja, abençoado seja aquele que guarda a profecia deste livro, porque Jesus está vindo. E outra coisa que Jesus diz na palavra dele. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça a água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. E da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus, a graça do nosso Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Ainda tenho galardão. Quer dizer, quando a gente fala de legado, a gente fala de galardão. Qual que é o seu galardão? Tem um hino que fala assim, ó. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor acrescentar? Então, fica essa palavra aí para você. Porque a palavra do Senhor diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, ele já é tudo. Ele já é tudo. E a palavra diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então eu não vou para a igreja, não. É lá que o anjo do Senhor está testificando essas coisas. Essas coisas o quê? Essa palavra aqui que sai da boca de Deus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Então, o injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente. Porque o Senhor nos deixou um caminho. E a palavra do Senhor diz o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será riscado. Então, se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, apressa-te. Porque só vai entrar no céu quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, mas em teu nome eu preguei. Senhor, mas em teu nome eu fiz obras. Senhor, mas em teu nome eu fui bom, eu fui um justo, eu fui uma pessoa bacana na terra, não fiz mal para ninguém. Justiça própria. A palavra do Senhor diz que não somos salvos pela justiça própria. Somos salvos pela palavra de Deus. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Como nós reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador. E ouvimos as suas palavras e a profecia deste livro. Nós somos salvos por Ele. Que Deus possa continuar falando no teu coração e que você possa entender que a salvação, ela é sim um dom gratuito de Deus. Sim, ela é um dom gratuito de Deus. Mas um dom gratuito que existe um caminho para passar por ele. Não é como os homens dizem, porque os homens, eles estão acostumados a dizer, eu sou salvo, eu sou abençoado, eu faço o que eu quiser porque eu já sou livre. Eu sou livre porque Jesus me libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu estou liberto por Jesus, eu sou livre. E aí, não segue a palavra do Senhor. Não procura fazer a vontade de Deus. Não entende o que é a palavra de Deus. Não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele. Então, eu mostrei para vocês em Apocalipse. Vai procurar em Apocalipse agora. Para que você possa entender a salvação lá em Apocalipse. Eu falei para vocês aqui, quem vai ficar de fora. Nem falei coisas escabrosas. Eu falei para vocês o último livro de Apocalipse. Lê Apocalipse 22. É só Jesus falando sobre o que vai suceder. É Jesus dando uma abreviação do que ele é e de como que ele quer que a gente
ande no caminho dele. Se você entender essa palavra, se você ler essa palavra e prestar atenção, o Espírito Santo vai te mostrar. Quando você for ler, você fala: Espírito Santo, abre meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra. E Deus, ele vai trazer para você. E aí, a hora que você chegar lá no capítulo 20, no versículo 21, que é o 22 até o 21, você vai entender o que o Senhor quis falar com você. Porque você não vai ver nada de escabroso, você vai ver mesmo o Espírito Santo falando: eis que cedo venho, guarda a tua coroa. Essa palavra testifica da minha palavra, essa palavra testifica da palavra que eu trouxe ao mundo para que vocês pudessem ter vida. E quem tirar um nome que seja dessa palavra será condenado. Você não seja enganado, porque não dá para ficar pregando só rosas. Jesus está vindo aí. E ele vem para arrebatar um povo. E esse povo não é um povo de obras más. Esse povo é um povo liberto por Jesus, santificado por ele, e é um povo que deixou o pecado para andar na presença de Deus, segundo a palavra de Deus está escrito. A luz não tem comunhão com trevas. Se está havendo mentira, é porque está fora da palavra de Deus. Não seja conivente com a mentira. Fuja da mentira. Consulte a vontade do Senhor antes de fazer a tua vontade. Veja o que a palavra de Deus diz antes de tomar suas atitudes. Porque naquele grande dia não haverá desculpa. Então, o que nós temos que fazer não é construir legados para esse mundo. Nós fomos criados, segundo a Crônicas 31, vocês podem olhar lá. Fomos criados para derrubarem altares, destruírem altares que não vêm do Senhor. Por que Cristo se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. O diabo não é uma energia, gente. O diabo não é... Ele é um espírito. Ele fica de redor buscando quem possa tragar. E os anjos de Deus estão à nossa volta. Mas ele está de redor buscando quem possa tragar, tentando se infiltrar nas nossas vidas, tentando se infiltrar nos nossos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, tentando se infiltrar. Ele é invasor, ele fica tentando entrar na nossa mente, no nosso coração. Por isso é que nós temos que ler a palavra de Deus para não sermos enganados, pois o ministério da justiça ele já opera na terra. Daniel 7:27, vamos lá. Gente, tá sendo muito grande essa live, né? Mas Deus vai falar até onde Ele quiser. Eu não tenho essa de ficar limitando o Espírito Santo, não. Se Ele quer falar, Ele vai falar. E essa live vai ficar gravada aqui para quem quiser ver. Vamos lá, Daniel 7. 27. Cadê Jesus? E este reino é o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Serão dados ao povo dos santos Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o semblante.
que guardei essas coisas no meu coração. Mas o juízo estabelecerá e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados. O povo dos santos dos Altíssimo, e o rei será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão, ou seja, os reinos serão dados a Cristo. Daniel já viu isso aqui. A palavra do Senhor diz também, que eu quero mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Mas aos santos dos Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer o verdadeiro respeito do quarto animal. A palavra do Senhor diz mais uma vez, ó. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Veio, ó, disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, a qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. O que vocês estão vendo lá na Venezuela? E quanto aos 10 pontas, que significa 10 reinos fracos, daquele mesmo reino se levantarão 3 reis. 3 reis se levantarão. Mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos. O que a gente vê hoje? Os tempos foram mudados. E a lei foi mudada também. Não é o que a palavra do Senhor diz? E proferirá palavras contra os Altíssimos, e destruirá os santos dos Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Está em Daniel 7, que é o capítulo 7, versículo 25. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. E tempo e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á. E eles tirarão o seu domínio. Ou seja, aqui tem um com 3 reis. Com 3 reis. Um que significa o cabeça, o anticristo, mais 3 reis. Que se levanta com mentira. Que muda as leis de Deus. Que destrói o que é a palavra de Deus, o Santo dos Altíssimos, que é a palavra de Deus. Destrói a palavra de Deus que nós estamos vendo. Uma desconstrução da palavra de Deus. A mudança das leis, a palavra do Senhor Jesus nos revela. E é por tempo, um tempo que a igreja já passou, que a igreja perdeu, mais um tempo que a igreja se levantou contra um rei na terra que foi muito feroz, e a igreja também ainda não conseguiu vencer esse reino, mais outro tempo, dentro desse tempo, ao findar esse tempo, a igreja vai vencer. Cairão esses reis. Rebashure canta labai. Cairão esses reis. Mas quando esses reis caírem, a palavra do Senhor diz aqui, ó.
Eles cuidarão de mudar a lei, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo que foram, e um tempo que também está acontecendo, e mais um tempo que já está findando, de um tempo que agora será o tempo que vai se findar. Mas o juízo estabelecer-se-á. Então vem um novo juízo sobre a terra, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, está aqui os santos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Cadê a igreja passando pela grande tribulação? Aqui a igreja. Aqui a igreja, depois desses reis caírem. Depois do domínio ser estabelecido, que acredito que seja o tempo de avivamento que o Senhor vai trazer na terra. Sinto isso no meu coração quando eu leio aqui e o Espírito Santo testifica muito forte no meu coração. Será um tempo de avivamento do Senhor sobre a terra, não tenho dúvida. E esse reino, ele vai continuar tentando contra a igreja de Deus, mas ele cairá. Ele será caído, ele não terá força contra a igreja de Cristo. E aqui, no momento em que esse reino tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Tirarão o seu domínio, vai sair do controle do homem. O ponto da igreja, a igreja sai do controle do homem. E quando a igreja sai do controle do homem, Deus entra, Deus salva, Deus liberta, Deus faz aquele avivamento na terra e leva o seu povo para o céu. É preciso haver o chacoalhar de Deus na terra para saber quem é e quem não é. Quando Deus vai peneirar o trigo, ele peneira o trigo junto com o joio, e o joio vai saindo para fora para o trigo entrar. Quando o trigo entra, o trigo vai ser cheio do poder de Deus. O trigo vai se enchendo, vai se fortalecendo em Cristo. Vem o juízo de Deus e estabelece na terra. A igreja sobe. E aí começa a grande tribulação. Porque aí a palavra do Senhor diz assim, ó. Mas o juízo se estabelecerá nesse tempo. E eles tirarão seu domínio para destruir, mas para desfazer até o fim? Será tirado para destruir, para desfazer? E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo. É dada à igreja. Ou seja, a igreja possuirá a terra. Quando a igreja possui a terra? Quando Jesus volta para ela. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Daniel viu. O que Daniel viu? O reino do Senhor se estabelecer sobre a terra. Após ser destruído esses reinos, porque os próximos reinos já não pertencem à igreja. Está lá em Tessalonicenses 2, onde diz que ele se manifesta com toda a mentira, levando as pessoas que não creram na verdade à mentira, e que elas são lançadas no precipício, porque elas não ouviram a palavra de Deus, que elas serão enganadas com a mentira, porque não creram na verdade. Que Deus possa falar mais no seu coração, porque essa palavra veio como advertência aos nossos corações nos dias de hoje. E que você que lota palcos, entenda que legado. Você falou uma palavra que eu vou repetir aqui, que Deus colocou no meu coração. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece.
Você falou uma palavra para Deus assim: Deus, eu tô feliz, eu tenho a minha família. Deus, eu tô feliz, eu tenho o meu legado. Você olhou para fortunas e você disse: meu coração não almeja mais nada. E agora eu sou feliz do jeito que eu sou e eu tenho tido um legado muito grande sobre a terra. Posso dizer que cumpri a minha missão. O Senhor te diz assim: louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tu tens para me oferecer? E o Senhor te diz assim: se tu tivesses feito isso quando criança, tu tinha alcançado lugares mais altos do que tu alcançaste longe da minha presença. E o Senhor te diz assim: se tu tivesses feito o que eu te pedi quando tu eras uma criança, eu teria feito de ti um instrumento na minha obra. Você não teria passado pela metade de tudo que você passou. As traições, as dores que a tua alma carrega hoje, mulher, tu não terias passado. Porém, cicatrizadas, porque o Senhor teve muita misericórdia de ti. O Senhor foi lá, pegou o sal, te lavou, te limpou, te trouxe de volta. Mas tu decidiste que queria trilhar outro caminho. E decidiste construir a sua casa na areia, não na rocha, que é Cristo. Mas se tu voltares e construir a tua casa na rocha, tu ainda terás o galardão do Senhor. O Senhor diz: o meu galardão tu terás, mulher, porque vou eu usar a tua boca na terra nesses últimos dias para que tu possas ganhar almas para o meu reino. E eu restituirei os anos roubados pelo gafanhoto, para que tu entendas que eu ainda te vejo. E que tu entendas que o teu legado não é no mundo, é comigo. Sabe o que é isso? É comigo. Ó, não é? É os dedinhos aqui, ó. É comigo. E aí sim, tu poderás dizer que construiu um legado na terra. Porque aquele dia será dia de concerto, quais os nomes estarão nos livros, e os nomes das palavras que saíram da tua boca, das músicas que tu cantastes nos palcos, estarão diante da minha presença, e diante da minha presença foge a terra, foge o céu, como chamas de fogo, os olhos do Senhor está sobre ti. Para enquanto é tempo. E para enquanto é tempo. E para enquanto é tempo, porque o Senhor, Ele teve misericórdia. Mas se Ele tirar a mão, e eu vou falar o que o Senhor me manda falar, não tem avião que segura na terra. Derabachore canta.
Se o Senhor tirar a mão, não tem avião que vai voar nos ares. Para enquanto é tempo. Porque se o Senhor tirar a mão, tu és como um barro na mão do oleiro. Se o Senhor tirar a mão, e o Senhor me mostra uma turbulência de avião, uma turbulência no meio das nuvens, que é uma coisa terrível, né? Foi um medo muito grande, caça oxigênio, põe oxigênio na pessoa do lado, põe oxigênio nela, desce a máscara, não é verdade, Senhor? Tende misericórdia e clamando o sangue de Jesus e clamando pelo nome de Jesus e pedindo misericórdia e conserto para lá e conserto para cá. E cadê o conserto? O Senhor está cobrando. E o Senhor tem falado comigo já tem alguns dias essa palavra. E eu tenho falado com o Senhor, Senhor, mas... E o Senhor falou para mim, fala que se ela louva o meu nome, eu recebo. Mas se ela louva outro nome, é outro nome que está recebendo. E ela será julgada por cada alma que está indo para o inferno. E o Senhor falou assim, que tem gente que acha que está indo para o céu, mas não está indo para o céu. Não está indo para o céu porque no céu só entra aquele que obedece a palavra do Senhor. Aquele que conhece e persevera na palavra de Deus. Uns o Senhor criou para que diante do trono de Deus, o Senhor permite, né? Para que diante do seu trono respondam diante dele. Outros o Senhor criou, porque todo ser humano ele foi criado para adorar a Deus. Vazio responde pela falta de Deus. Outros, Deus permite que seja julgado pela vida eterna. Outros, Deus permite que seja julgado para condenação. E outros, Deus permite que seja julgado Santo Deus, Pai, pela perca da sua alma aqui na terra. Perde o fôlego de vida. Que você entenda o que o Senhor falou contigo aqui hoje, porque Ele fez um gesto que tu faz quando tu fala com Ele. E que você entenda as palavras que o Senhor falou contigo, porque aos 12 anos de idade o Senhor falava contigo sobre essa palavra que foi falada. Tu optaste por seguir teu caminho, mas hoje ainda é tempo. Ainda é tempo. Não faça como o rico, que o rico, ele perdeu a oportunidade de morar no seio de Abraão. Mas faça como Lázaro. Arrependeu dos seus pecados, foi morar com Jesus. Não porque ele era pobre, mas porque ele aceitou Jesus como Salvador e praticou a palavra de Deus. E você está entre cristãos, praticantes da palavra de Deus, e Deus tem te incomodado. Chegou a tua hora. Chega de mundo. Deus não te fez para estar no mundo. Deus te fez sim para você fazer a vontade dele, para você andar nos caminhos dele.
E o Senhor, Ele fala que Ele está te dando uma oportunidade. Mas que essas oportunidades estão acabando. Que Deus te abençoe, minha querida. Que você venha se arrepender. Que o Senhor possa falar mais do teu coração. Oh, aleluia. Quero fazer uma oração aqui para a gente terminar essa live no nome de Jesus. Pai, foi dada a tua palavra aqui, Senhor. Ó Espírito Santo. Foi dito que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor tem me pedido, Pai, para falar aqui, Pai. Agora o Senhor tem poder para fazer essa live chegar onde o Senhor tem projeto. Não deixa que nada impeça, Senhor, que essa live chegue nos corações que precisa chegar. Senhor, a tua espada, a tua palavra é como espada de 2 gumes, Pai, que corta para um lado e corta para o outro e corta também para cá, Senhor. Corta em mim também, Senhor, a tua palavra. Portanto, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha, Pai, reconciliar os nossos corações contigo hoje, Pai. Se falamos algo que desagradou o teu nome, se fizemos algo que desagradou o Senhor, que o Senhor venha entrar com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, assim como, Pai, o teu povo se arrepende no pó e na cinza, e peço, Senhor, que receba a oração de cada pessoa que se arrepender, Senhor, aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que voltar para a tua presença, seja no oculto, no escondido, no quarto, no banheiro, aonde estiver, Senhor, aonde essa oração passar, Senhor, recebe, Pai. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, garante a vitória. E quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Pai, seja, Senhor, concedido, como está na tua palavra já lá em João, Senhor, 16, 23 e 24, orai para que tudo que vocês pedirem, o seu Pai escute e seja na palavra do Senhor, seja satisfeita a palavra do Senhor, seja satisfeita o teu coração, a tua vontade que está de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor venha salvar almas, Senhor venha libertar almas, Pai, de fúrias de Satanás, Senhor venha prosperar o teu povo sobre a face da terra. As portas do inferno não prevalecerão contra essa live, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Em nome de Jesus, essa live chega onde o Senhor determinar. Em nome de Jesus, Pai, vidas são salvas e transformadas pelo teu poder. Assim eu oro, Pai, e entrego o teu povo na tua presença, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, a gente se vê então. Deus abençoe. Que a graça do nosso Jesus, Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só por hoje, mas para todo o sempre. Amém. O cordão de 3 dobras não se quebra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedi ao Senhor e seja lhe concedido conforme o seu coração, para que a sua vontade, a vontade do teu coração seja perfeita em Cristo Jesus. João diz na palavra de Deus, lá em João 18, no versículo 21, diz, no versículo 18 diz, capítulo 18 e versículo 19, diz que tudo que ligardes no céu será ligado na terra, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, em nome de Jesus, nós ligamos a tua vitória nos céus e desligamos a tua derrota nos céus e na terra, e o nome de Jesus seja glorificado. E a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor lá em João 16, no versículo 23, para a gente encerrar onde a gente começou, né? E quero ler aqui, para a gente encerrar aqui, onde a gente começou, João 16. Diz assim: até agora, no versículo 24, viu, gente, que eu vou ler aqui. Até agora, nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita em Cristo.
Então, fique com essa palavra. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita em Cristo Jesus. Senhor, conceda, para que a alegria desse povo, Senhor, seja perfeita em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.